E Fluminense tem um novo treinador, e um treinador, meus amigos, com um vencimento de padrão europeu. Vamos falar aqui todos os detalhes da contratação de Renato Gaúcho para assumir o Fluminense até o final de 2025. Falaremos também sobre a volta de um titular importantíssimo, um dos melhores jogadores do elenco. Vamos também falar sobre Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20 e parcial para Fluminense e Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, fique aí com a gente até o final desse vídeo e vem com a gente. Vamos embora. Fala, galera tricolor, sejam bem-vindos ao Pitaco. Eu sou o Bruno Oliveira. Antes de começar, deixa o like aí já, rapidinho, para não perder tempo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e siga a gente nas redes sociais. E vou deixar um convite. Tem uma live que a gente fez ontem com o Amir Somoge, né? Cara, foi sensacional, 1h20 falando sobre a SAF do Fluminense, falando sobre marketing esportivo, comercial. Para quem gosta do assunto, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas para quem gosta do assunto, recomendo essa live para vocês ouvirem o que o Amir falou sobre o Fluminense, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre Paulo Henrique Ganso, né? Finalmente recuperado. Paulo Henrique Ganso fez ontem o seu primeiro coletivo até o final, então muito provavelmente já estará relacionado para fazer a sua estreia em 2025, né, para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O Fluminense tem sentido muita falta de Paulo Henrique Ganso, a criatividade é algo que está totalmente em falta no nosso elenco, né? Então a gente vinha jogando com o Lima de titular, com o Mano e com o Marcão. E aí vamos ver agora. Agora temos a volta do Ganso, temos o Lescano aí ganhando espaço. Então, saímos do zero para ter duas opções, né? E por que não jogarmos com Ganso e Lescano, né? Teríamos dois meio-campistas mais centrais ali, com características completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo poderiam dar liga ali jogando junto, né? Poderiam abastecer muito melhor o setor ofensivo do Fluminense. Não acredito que vai acontecer, pelo menos não nesse início, talvez para circunstância de jogo, mas é bom ficarmos de olho, né? Então, é isso. Paulo Henrique Ganso pode estrear em 2025, no domingo, beleza? Falando em domingo, Fluminense e Bragantino, 4 da tarde. Até agora, 9 mil ingressos vendidos. A parcial foi divulgada pelo jornalista Marcelo Neves, do GE, né? E a parcial ela aumentou à medida que foi anunciado o novo técnico. Então, as coisas. O torcedor tricolor parece que se motivou, né, para ver a estreia de Renato Gaúcho lá comandando o Fluminense, na expectativa de que a gente possa mudar nosso tipo de atuação, porque a gente não aguentava mais, meu amigo. Vamos lá, vamos falar agora sobre o Xerém, sobre a nossa base, né? A gente está cobrindo aqui jogo após jogo, falando sobre o Sub-20, falando sobre o Campeonato Brasileiro. Campeonato que esse ano tem rebaixamento. Então, o Fluminense tem que abrir o olho. Começamos muito bem o campeonato, jogando contra o Atlético Mineiro, vencendo de 2-0 de uma maneira totalmente imponente, né? Era jogo até para golear. E depois disso, amigos, simplesmente 3 derrotas seguidas, né? Em 4 jogos. Perdemos para a Internacional, para a Fortaleza e ontem perdemos para o Flamengo. Né? O Flamengo, que estava na lanterna da competição, não tinha pontuado ainda, tinha tomado uma porrada do Vasco de 5-0 e perdemos de 2-1. O jogo foi realizado lá no Moça Bonita, lá em Bangu. O Flamengo faz 2-0 e depois o Fluminense diminui com o Palácio, né, o colombiano, num chute do Kelvin que vai na trave, volta e o Palácios escora para dentro do gol. Mas é preocupante. Terceira derrota seguida, uma escalação muito confusa, né? 3 zagueiros, zagueiro de volante, volante de camisa 10. Então, assim, eu particularmente não gostei, cara. A gente tinha jogado num 4-3-3 tradicional, né? Como acontece no futebol brasileiro hoje em dia, a escalação mais usada.
jogamos na estreia do campeonato, e parece que depois, quando a gente vem com esse 3-5-2, o time simplesmente não ganha, né? O time não consegue evoluir. E aí que é a maior bizarrice da história, né? Quando a gente joga bem com um esquema, depois muda o esquema, até para poder encaixar o Kaique Almeida, né? Porque a gente tinha na zaga ali o Sintra, o Loyola, e aí depois entra o Kaique Almeida para poder fazer 3 zagueiros. A partir do momento que a gente faz isso, a gente não ganha mais, a gente só perde. E nem assim o esquema é mudado. Então, assim, né? Fica uma dica aí, né, para o treinador do Fluminense. Será que tá dando certo? Né? O Fluminense agora está em 16º lugar, com apenas os 3 pontos da vitória na estreia e uma vitória e 3 derrotas, né? Próximo jogo agora na quinta rodada é na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, beleza? Esperamos aí com uma vitória, né? Tá na hora de voltar a ganhar. É importante ficar de olho nessa categoria, porque é a categoria que, na teoria, iria fornecer as reposições para o time principal. Então, por isso que é sempre importante ficar de olho no que acontece na base tricolor. Mas não tem problema. Se você não está acompanhando, você fica ligado aqui no Pitaco, fica de olho aqui, que aqui você vai saber tudo o que acontece com a nossa base, tudo o que acontece com o Xerém. Beleza? Vamos lá agora falar da notícia principal, né? A Fluminense acertou a contratação de Renato Gaúcho para treinador, isso aí todo mundo já sabe. Mas vamos falar aqui alguns detalhes da contratação do Renato, né? A 7ª passagem do treinador pelo Fluminense. O contrato dele vai até o final do ano, até o final da gestão, Mário Bittencourt, né? E ele traz com ele os auxiliares Alexandre Mendes, que é seu fiel escudeiro da vida inteira de treinador, e Marcelo Salles, né? O contrato não tem cláusula de renovação automática, tá? Então, acabou o ano, se quiser continuar ano que vem, vai uma nova rodada de negociação, né? Mas o contrato não tem cláusula de renovação automática. E agora, meus amigos, algo muito importante, tá? Que isso aí é sempre bom a gente ficar de olho. O Fluminense ofereceu 1,5 milhão para Renato Gaúcho, que fez uma pedida de 1,7 milhão e um contrato sem multa, como já é o costume que o Renato trabalha dessa maneira, né? Sem a multa contratual. Então ele pediu 1,7 milhão sem a multa até o final do ano. E aí o Fluminense acabou que cedeu, só que fechou 1,7 milhão por mês com a multa rescisória. Essa multa não foi divulgada, mas 1,7 milhão por mês, meus amigos. Vamos lá. O Renato ele já dá o primeiro treino hoje e depois do treino tem a apresentação oficial do treinador. Beleza? Outros números aqui interessantes também, números até levantados pelo nosso querido amigo Luizinho, aqui do Pitaco, são números de aproveitamento do Renato, né? Ele tem um aproveitamento, isso no Campeonato Brasileiro apenas, tá? De 2020 para cá, ele tem um aproveitamento de 51,8% pelo Grêmio em 2020. Em 2021, pelo Flamengo, um aproveitamento de 69,3%, esse é aproveitamento de campeão. Em 2023, pelo Grêmio, ele não disputou 2022. Em 2023, pelo Grêmio, 59,6%. Em 2024, também pelo Grêmio, 39,5%. E aí é interessante a gente observar, né, que esse ano de 2024 pelo Grêmio foi quando teve aquele problema das enchentes lá no Sul e prejudicou bastante os times gaúchos. Então, explica-se o baixo aproveitamento do Renato em 2024, de 39,5%. Mesmo assim, a gente está falando de 139 jogos desde 2020, 62 vitórias, 38 empates e 39 derrotas, tá? Um aproveitamento de 53,7%. Bruno, o que é 53,7%? É aproveitamento de G5, tá? Aproveitamento de G5. E aí, só para vocês entenderem, em 2024 a campanha dele foi 12 vitórias, 9 empates e 17 derrotas. Isso jogou o aproveitamento dele lá embaixo. Se ele tivesse um ano comum, como ele estava acostumado ali na média, por volta ali de 55, 57% de aproveitamento,
esse aproveitamento dele no total chegaria a quase a 60%, aproveitamento altíssimo. Então é isso, é torcer para que o Renato consiga fazer esse time jogar bola, consiga manter esse aproveitamento aí no Campeonato Brasileiro Fluminense. E é isso, amigos. Vamos ver, mas voltando a falar sobre o salário, é o maior salário da história que o Fluminense paga para qualquer um, treinador, jogador, dirigente, qualquer um, tá? 1.700.000 reais por mês. Eu acho que é coisa pra caceta, meus amigos. Coisa pra caceta. 1.700.000 reais de salário pro Renato Gaúcho. Enfim, deixem nos comentários aí o que os amigos acham, né? Se vocês gostaram da contratação, não. A pergunta hoje vai ser diferente. Vocês concordam? 1.700.000 reais por mês pro Renato Gaúcho? Deixa aí nos comentários, então. E é isso. Abraço, galera. Saudações tricolores. E até amanhã, 7 da manhã, com mais um vídeo aqui no Pitaco. Valeu!